Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. Hoje quero fazer um especial sobre as origens do cinema de horror no Japão, ou J-Horror. A minha principal fonte foi o livro da série de cinema estranho, Fronteiras do Medo, quando Hollywood refilma o horror japonês, do autor Felipe Falcão. Eu quis trazer esse vídeo e também usar essa fonte, pois ela me ajudou muito a compreender e me ensinou várias coisas sobre o cinema em geral e também sobre o cinema de horror principalmente. Se você já é um inscrito antigo do canal, deve saber que minhas maiores paixões do cinema oriental é justamente a parte do horror e também, claro, as animações. Se você chegou agora no canal, então eu te convido a se inscrever e também a conhecer o canal. Aqui você encontrará mais de 120 vídeos falando sobre cinema, filmes, história e por aí vai. Dados os recados iniciais e chega de enrolação e vamos falar do que interessa. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cineásia. Roda a vinheta. Para ficar melhor esse vídeo eu farei uma divisão dele. Então vamos para a parte 1, que é a introdução. Jay McElroy define J-Horror como formado por uma pluralidade de tradições religiosas presentes em seus tramas, incluindo assim budismo e shintoísmo. Já falei sobre essas religiões no vídeo que fiz sobre Totoro e também o conto da princesa Kaguya. Essas tramas eram os antigos espetáculos teatrais, como Ono, que tinham temas como vingança e peça com fantasmas. Já os kabuki são lembrados por apresentar contos kaidan, ou seja, temas sobrenaturais. Um ponto-chave para se observar é o que leva esses espíritos a buscar vingança. É um ponto importante, pois a trama vai oferecer um mistério em torno da motivação e da origem do fantasma, que não é necessariamente uma pessoa má em vida. Esses elementos trazem à tona uma outra vertente do gênero, que chamamos de terror psicológico, podendo ser definido como terror sugerido, em um medo sustentado em mistério, investigação e suspense. Para concluir essa pequena introdução, nós falamos que a origem do terror no Japão foi com o teatro e também na literatura, como falaremos adiante. Nós descobrimos que a origem foi na forma de teatro, como kabuki e também o no. E também outros gêneros que derivam do terror, como o terror psicológico. Vamos avançar. 2. A produção do medo. Segundo o historiador Reinhard Koselleck, aqui citado por Paul Ricoeur, ele discorre sobre um horizonte de expectativa, e isso é importante para a nossa compreensão de um filme de terror. Podemos reduzir da seguinte maneira: tratar desses horizontes significa compreender os aspectos narrativos propostos, as formas de engajamento e entre outros. Assistir a um filme de terror, temos a noção de sentir medo. Essa sensação estaria dentro de uma partitura narrativa do gênero, que é esperada e ansiada pelo espectador. Os sustos e o engajamento funcionariam como pressupostos do horizonte de expectativa. Eu tinha até começado a ler um livro um tempo atrás, mas eu parei pois estava me dando muito tempo, que era a Psicologia do Horror, que é um tema super interessante e que também nos traz muitas explicações em relação ao aspecto medo e também toda essa psicologia do medo, que é muito interessante. Os pesquisadores Laura Canepa e Rogério Ferraras explicaram que o sentimento de medo e perplexidade buscado pelas obras do horror podem ser ativados de diversas maneiras, o que ajuda a explicar a variedade de possibilidades de expressão do gênero em diferentes formas de narrativa. Aqui podemos resumir as várias formas de apresentar o terror que vamos discutir em breve. Ou seja, nós queremos ter a experiência de sentir medo e também temos as formas previsíveis do gênero de terror. Algumas obras são essencialmente comerciais. Neste caso, algumas produções trazem dois pontos de convergência. A primeira delas é a previsibilidade em torno dos acontecimentos e o vasto uso de clichês do gênero. Este uso ajuda a compreender o papel dentro de uma cultura do entretenimento, que deriva de uma relação de terror com divertimento. Isso é bem claro entre essas divisões e também sobre a indústria, pois se vende muito mais uma obra com entretenimento do que uma obra de terror propriamente dita, e também numa grande escala. Algo também de se notar das questões cinematográficas e sua produção. Então, vou falar um pouco sobre como seria uma produção de um filme. Vamos agora para essas etapas. A produção de um filme ou até mesmo um projeto em si, de audiovisual, agora abrangendo um pouco mais o leque do nosso entendimento, nós temos três etapas fundamentais.
pré-produção que consiste em levantamentos de recursos técnicos e financeiros, além de elaborar um plano de trabalho. Aqui também temos a seleção da temática, pesquisa, elaboração de argumento e roteiro. A parte de produção, que é a segunda parte, é, digamos, a parte de filmagem. E é claro, também temos toda a equipe, como técnicos de som, iluminação, maquiagem, motoristas para levarem até certos sets de local de filmagem e toda essa logística, digamos assim. E por fim, chegamos à última parte, terceira parte mais interessante da produção, que é a pós-produção, e que é a parte que eu mais gosto e admiro, na verdade. Essa talvez seja a parte mais importante, pois aqui temos a edição do material bruto, tanto em seus recursos de efeitos sonoros quanto também visuais. Bom, conclusões do capítulo 2. Aqui aprendemos um pouco da indústria do cinema e abordamos de forma bastante simples acerca da psicologia do terror, e também sobre as etapas de produção de uma obra cinematográfica. Fazendo o link entre terror e o entretenimento também fizemos. Agora vamos 3.0, que é a produção do medo nos filmes. Para começar a falar sobre o terror no cinema, temos que ir bem antes da criação do próprio cinema. A literatura e o teatro trouxeram grandes contribuições para o que viria a ser a sétima arte, e que as mais conhecidas obras de teatro e literatura serviriam como inspiração e até mesmo adaptações em tela. Temos até um relato de 1895 com um filme mudo de 50 segundos chamado de A Chegada do Trem à Estação, dos irmãos Lumière. A exibição mostra uma locomotiva em uma estação de trem. De acordo com os relatos das pessoas que estavam presentes na exibição, se assustaram por acharem que o trem ia realmente sair da tela, pelo ângulo filmado. Este filme é considerado o primeiro registro a provocar medo. Por essa razão, diz que o cinema nasceu já assustando as plateias. Agora vamos dividir um pouco do gênero do terror, pois de alguma forma geral elas são obras para provocar medo. Mas sabemos que o medo pode ser pessoal, subjetivo. Pois, por exemplo, eu posso ter medo de algo e outra pessoa pode ter medo de outra coisa. Então aqui nós vamos ter vários aspectos que geram medo, como por exemplo assassinos, psicopatas, mortos-vivos, alienígenas, vampiros, animais, espíritos e entre outros. Se eu fosse colocar a gama de todos os aspectos que dessem medo, eu estaria fazendo vários vídeos. Aqui o autor do livro faz duas distinções que acredito que seja importante para nós explorarmos. A primeira delas, as histórias são construídas em cima de uma trama de mistério, e com o medo que surge com a tensão, que vai progredindo sucessivamente, como por exemplo em lugares escuros e o medo do desconhecido. A segunda classificação que nos traz é a do medo do explícito, que seria representada por produções de violência explícitas, como o próprio nome já diz, com sangues e formas de tortura, por exemplo. O gênero de terror tem seus subgêneros, como por exemplo trash, que é uma estética que é feita basicamente com baixo orçamento, e esses filmes são muito bons, eu adoro os filmes de trash, principalmente os brasileiros. Temos gore, que são cenas de mutilação com sangue, slasher, que temos um grupo de jovens a serem perseguidos por um assassino. Outros também eu gosto bastante, que nem tem na citação do livro, mas que é um dos gêneros favoritos meus de terror, é o found footage. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos, que eu falei como é feito o filme found footage. Vou deixar aqui em cima o card sobre ele. 4. A produção do cinema do medo no Japão e conclusões finais. Já falamos sobre a inspiração dos filmes de terror na sétima arte, que foi basicamente na literatura e no teatro. Falamos também as etapas de produção de uma obra e seus subgêneros que podem ter. Canepa e Ferraraz explicam justamente sobre essa influência antes dos cinemas de chegar no Japão no ano de 1897. É bem complicado achar o período exato em que as produções com espíritos começou no Japão, pois grande parte dela foi perdida ou destruída nas duas grandes guerras. Um grande exemplo de filme é Uma Página de Loucura de 1926, de Tenogoshi Kinugasa. O visual expressionista da Alemanha foi aproveitado para a criação de ambientes diferentes da realidade e que faziam as tramas existirem apenas em universos fantásticos. Por falar em expressionismo alemão, é um tema que eu simplesmente sou apaixonado. E se vocês quiserem, eu terei o prazer em fazer um vídeo apenas sobre expressionismo alemão em relação ao cinema. Tem até um livro bastante importante que é As Influências do Expressionismo, e que eu tenho esse livro que é muito bom. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários abaixo. Voltando ao nosso vídeo, com o final da Segunda Guerra começaram a produzir filmes com a temática de desilusão. Um exemplo disso é o Contos da Lua Vaga, de 1953, em que a amante representa a falsa esperança e a ilusão da vitória da Segunda Guerra Mundial,
e que o filme evoca um sentimento de perda e o desejo de voltar à vida simples do passado. A década de 60 foi marcada por produções independentes e as produções abordavam a questão de violência, o que representava um rompimento dos novos cineastas com o tipo de filme feito até então. Um bom exemplo disso é o filme Onibaba, O Sexo Diabólico. Avançando agora para as décadas de 80 e 90, na década de 80 tivemos as famosas produções de Guinea Pig, com muito sangue e exagero, e na seguinte tivemos o aparecimento dos fantasmas do terror no Japão. Os momentos causadores do J-horror são poucos e os efeitos sonoros e especiais são sutis, diferentemente do terror ocidental, que praticamente é o som que causa medo, e temos bastante jump scares em caso de alguns filmes, né? No J-horror é comum a utilização de objetos do cotidiano, como espelhos, telefones, carros. O espírito da pessoa normalmente de uma mulher em que vida foi uma pessoa boa, mas que acabaria sendo morta de uma forma violenta, e o que sustenta a ideia de sua vingança. Um bom exemplo disso é o filme Ju-On, O Grito. A especialista em literatura Valerie Wei Sun Lee explica sobre isso. Um dos aspectos do budismo é a ausência de suas ações do bem e do mal, diferente do que acontece nas religiões ocidentais. Ações corretas trarão equilíbrio e harmonia, e as erradas poderão levar ao caos e à destruição. Dessa forma é justificada a pessoa ser boa em vida, mas por terem sua morte violenta ou até mesmo não passando por rituais de cerimônias religiosas, como por exemplo o enterro, acabam se vingando e até mesmo vagando sobre a terra. Bom pessoal, o vídeo ficou longo, talvez até devido a ele em 2 partes, mas o que nós aprendemos foi as influências do cinema do terror, que foi através do teatro kabuki, que o teatro kabuki é uma forma de arte muito antiga no cinema japonês. Aprendemos também que temos vários subgêneros do terror, e também aprendemos que temos a indústria do entretenimento. Aprendemos aqui várias coisas, então se você aprendeu alguma coisa, eu espero que você compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal. E lembrando que a minha fonte de pesquisa foi o livro Fronteiras do Medo, e eu quis compartilhar com vocês esses ensinamentos que para mim foram de grande importância. Então pessoal, não se esqueça mais uma vez de compartilhar e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.